No próximo capítulo da novela Três Graças, Joaquim consegue conter Misael, que invade a fundação tomado pela raiva, exigindo respostas sobre os remédios adulterados. Viviane, assustada com a situação, tenta amenizar o conflito e pede a Leonardo que não leve em consideração as acusações do rapaz. Ele está transtornado, Léo. Não sabe o que está dizendo, implora, temendo que a verdade venha à tona. Enquanto isso, Cláudia, visivelmente nervosa, revela a Gerluce que precisa conversar com uma colega sobre algo grave. É sobre os remédios, G. Tem coisa errada acontecendo na fundação, confessa, deixando a amiga preocupada. Na tentativa de reparar um erro, Viviane compra o remédio verdadeiro de Lígia e o entrega discretamente a Gerluce, tentando salvar a moça de um possível agravamento de saúde. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Mas Misael não se cala. Ele procura Viviane e alerta. Se continuar comprando para elas, vai acabar sendo vista como cúmplice. A farmacêutica pode estar no meio dessa sujeira. A advertência ecoa em sua mente enquanto o medo cresce. No escritório, Leonardo encara o pai, sem imaginar o tamanho do horror que ouviria. Ele relata que um homem acusou a farmácia da fundação pela morte de várias pessoas da chacrinha. Ferete, então, com um olhar frio e sem remorso, admite a verdade. E daí? É assim que se mantém poder, meu filho. Remédio bom não dá lucro. Leonardo, chocado, recua um passo, incapaz de acreditar no que escuta. Mesmo assim, Ferete tenta seduzi-lo com o legado da família. Se não aceitar herdar a casa de farinha, deixará de ser um ferete. Mas Leonardo, decidido, responde firme. Pretendo assumir a fundação, sim, mas para fazer justiça. Gerluce surge no gabinete do delegado Fausto, com uma pasta de provas nas mãos. Com o olhar firme, declara: é hora de derrubar a farmácia Ferete. E o cerco ao império criminoso começa a se fechar. Lígia, que há meses enfrenta o peso devastador da hipertensão arterial pulmonar, começa finalmente a reagir bem ao tratamento, mas não por acaso. A virada acontece quando Viviane, tomada pela compaixão, decide abrir mão de suas economias para comprar os remédios verdadeiros que podem salvar a vida da mãe de Gerluce. Durante muito tempo, a saúde de Lígia foi um retrato cruel do descaso. Mesmo sob medicação, o quadro da mulher só piorava. O público acompanhou sua luta silenciosa, os gemidos noturnos, as tonturas súbitas e o olhar cada vez mais apagado. Gerluce, incansável, fazia o que podia, mas se via impotente diante do sofrimento da mãe. Tudo indicava que os remédios, distribuídos pela Fundação Ferete, não surtiriam o efeito esperado. E não era coincidência. A entidade, tida como benfeitora, escondia um esquema de falsificação farmacêutica que vinha comprometendo a vida de inúmeras pessoas na cidade. A virada começa numa noite silenciosa, quando Gerluce chega exausta do trabalho e encontra Viviane à porta de casa. A farmacêutica segura uma pequena sacola nas mãos, o olhar decidido, mas aflito. "Vivi, o que é isso?" pergunta Gerluce, estranhando o semblante da amiga. "É o que vai salvar a vida da sua mãe", responde Viviane, estendendo os remédios originais. Ao abrir a sacola, Gerluce leva um susto. "Mas isso aqui custa uma fortuna. Você não fez isso, né?" A farmacêutica confirma com um aceno discreto, revelando que vendeu um anel de família para conseguir o dinheiro. "E deixava a dona Lígia morrer à míngua?" "Nunca. Não enquanto eu puder fazer algo." A emoção toma conta da cuidadora, que a abraça em silêncio. No dia seguinte, com as mãos trêmulas, Gerluce prepara o copo d'água e entrega o comprimido à mãe. Lígia hesita por um instante, mas, ao notar o olhar esperançoso da filha, engole o remédio. Horas depois, algo diferente acontece. Ela sente o peito mais leve, respira sem esforço e até pede para se levantar da cama. "Mãe, vai com calma.
Alerta Gerluce, surpresa com a disposição repentina. Eu tô bem, filha. É como se o peso tivesse saído das minhas costas, responde Lígia, entre lágrimas. Dias se passam, e a melhora se torna evidente. A tosse, antes constante, desaparece quase por completo. O rosto pálido ganha cor, e a mulher volta a sorrir. Como está se sentindo hoje, mãe? Pergunta Gerluce esperançosa. Tem hora que eu até esqueço dela, brinca Lígia, referindo-se à tosse que tanto a atormentava. Apesar da alegria, Gerluce começa a ser atormentada por outro tipo de preocupação. O custo. Ela sabe que Viviane não poderá sustentar a compra dos medicamentos por muito tempo. Já deve ser efeito dos remédios que a Viviane conseguiu, comenta com a mãe. Mas são caros demais, e logo vão acabar. O que a gente vai fazer depois, hein? Lígia, ainda frágil, tenta tranquilizá-la. Deus proverá, minha filha. Se Ele quis me dar essa chance, vai nos ajudar a continuar. Mas a cuidadora não se conforma. Ela decide procurar emprego extra, aceitando fazer plantões noturnos, e chega a considerar vender alguns móveis da casa para garantir o tratamento. Enquanto isso, Viviane enfrenta seus próprios dilemas. Na Fundação Ferretti, os rumores sobre o escândalo dos remédios falsos começam a se espalhar, e ela teme ser descoberta. Ao mesmo tempo, sente o peso da consciência cada vez maior. Afinal, trabalha em um lugar que pode ter colocado a vida de Lígia em risco. A recuperação de Lígia começa a chamar atenção no bairro. As vizinhas comentam: Dona Lígia tá com outra cara, menina. Voltou a cuidar das plantinhas. A mudança não passa despercebida nem pelos funcionários da fundação, que notam o afastamento repentino de Viviane e começam a desconfiar de suas atitudes. Célio, um auxiliar da farmácia, chega a confrontá-la. Você anda comprando remédio fora, Viviane? Sabe que isso é contra as normas, né? Ela tenta disfarçar. Foi um caso isolado, uma urgência. Nada demais. Mas no fundo, sabe que esse pequeno gesto de compaixão pode custar caro. Em uma das noites, enquanto prepara o jantar, Lígia decide conversar com a filha. Sabe, Gê, às vezes eu acho que fiquei doente para te mostrar o quanto você é forte. Você sempre foi minha base. Mesmo quando o mundo desabava, você não deixava faltar fé. Gerluce se emociona, mas tenta conter as lágrimas. Não fala assim, mãe. Você vai melhorar. Vai ver só, ainda vai passear com a Joelle no parque. Lígia sorri e toca o rosto da filha. Eu já estou melhor, minha filha. E se for para viver mais um pouco, que seja para ver você feliz. A fala, simples e doce, ecoa no coração de Gerluce, que decide não medir esforços para manter o tratamento da mãe. Enquanto a esperança renasce na casa de Lígia, o caos se instala na Fundação Ferretti. Documentos começam a ser vazados e um ex-funcionário denuncia a adulteração de medicamentos destinados a programas sociais. Misael inicia uma investigação e descobre que o lote usado por Lígia fazia parte dos produtos falsificados. A notícia ameaça vir à tona e assombra Viviane, que teme perder o emprego. E pior, ser responsabilizada por ter descoberto o esquema e se calado. Leonardo, filho de Santiago Ferretti, observa de perto os desdobramentos. Intrigado, ele percebe que há algo de errado na contabilidade da fundação e começa a desconfiar do próprio pai. Viviane, dividida entre a ética e o medo, acaba sendo colocada contra a parede. De volta à casa de Gerluce, o clima de alívio começa a se misturar à tensão. O estoque dos remédios está prestes a acabar. Gerluce tenta disfarçar, mas Lígia nota a inquietação. Tá tudo bem, minha filha? Tá sim, mãe. É que talvez os remédios acabem antes do fim do mês. Lígia suspira, firme. Então a gente reza, porque foi Deus que colocou essa menina, essa Viviane, no nosso caminho. E de fato, Viviane surge novamente na porta, desta vez com o olhar mais pesado. G, a coisa tá feia.
Estão investigando os lotes e se descobrirem que eu comprei remédios fora, posso ser demitida. A cuidadora, em choque, responde: Mas Vivi, se não fosse você, minha mãe já teria morrido. A amiga sorri, cansada. Talvez valha a pena pagar o preço. Na manhã seguinte, enquanto o sol invade a janela, Lígia caminha até a varanda, algo que não fazia há meses. Senta-se na cadeira de Vime, respira fundo e observa o céu azul. Olha só, G, hoje até o ar parece diferente. A filha se aproxima emocionada. É você que tá diferente, mãe. Tá viva de novo. A cena encerra o capítulo com uma sensação agridoce. A cura começa a despontar, mas o perigo se aproxima. O público percebe que a luta está longe de terminar. As peças estão se movendo. Viviane pode ser descoberta. Gerluce está prestes a fazer uma denúncia anônima e Ferete começa a sentir o cerco apertar. Mas o sossego de Gerluce ainda não dura muito. Mesmo vendo a mãe mais corada e animada, o medo de perder o acesso à medicação verdadeira se torna um fantasma constante. Ela passa noites em claro, calculando quanto tempo os comprimidos restantes ainda podem durar, e cada frasco vazio é um lembrete cruel de que a esperança tem preço. Viviane, por sua vez, começa a sentir o cerco se fechar na fundação. A direção inicia uma auditoria surpresa, e boatos apontam que alguém estaria comprando remédios de fora dos fornecedores autorizados. Se descobrirem que fui eu, acabou pra mim, G, confessa ela ao telefone, aflita. Eu arrisco tudo por Dona Lígia de novo, mas não sei até quando consigo esconder. Enquanto isso, Lígia segue reagindo bem, ainda sem saber a origem do milagre. Em uma tarde ensolarada, ela chama a filha à varanda. Sabe, Gerluce, às vezes eu me pego pensando que tô curada. Até me sinto leve. Tem hora que eu até esqueço da doença. A frase, dita com simplicidade, desmonta a cuidadora que sorri para esconder as lágrimas. Mas um novo perigo ronda. Misael publica uma matéria denunciando a distribuição de remédios falsos pela Fundação Ferete, e o nome de Viviane aparece indiretamente citado. Gerluce, ao ler a reportagem, sente um arrepio. Se isso vier à tona, Vivi pode ser presa, e a mamãe volta a adoecer. Entre a gratidão e o pavor, Gerluce toma uma decisão que pode mudar tudo. Sem avisar ninguém, ela vai até a delegacia e presta um depoimento anônimo, relatando o uso dos remédios adulterados, sem citar nomes, mas deixando pistas que ligam a falsificação à fundação. Joelle vende filho para salvar Raul, das mãos de Bagdá. Uma das reviravoltas mais chocantes da novela vai abalar completamente a vida de Joelle. A jovem, desesperada e sem saída, tomará uma decisão devastadora. Vender o próprio filho para Samira em troca da liberdade de Raul, que será sequestrado por Bagdá, um traficante impiedoso que controla o submundo da periferia onde a história se desenrola. Tudo começa quando Raul, que vive uma rotina de festas, dívidas e promessas vazias, se vê encurralado por conta de um débito antigo de R$60 mil. O rapaz, que já havia prometido deixar as drogas, volta a se envolver com o crime ao tentar fazer um dinheiro fácil. Bagdá descobre a farsa e manda 2 capangas sequestrarem o jovem em plena madrugada. O barulho dos pneus no asfalto e os gritos abafados ecoam pelo bairro, e a notícia do sequestro logo chega aos ouvidos de Joelle, que entra em desespero. Enquanto a moça tenta entender o que está acontecendo, Samira, sempre com um olhar calculista, surge como uma salvadora disfarçada. Nos capítulos anteriores, ela havia se aproximado da adolescente de forma quase maternal, oferecendo conselhos, proteção e até defendendo-a de bullying. Mas tudo fazia parte de um plano frio e premeditado. Samira sabia que a menina era vulnerável, que enfrentava o julgamento da cidade por estar grávida e que emocionalmente faria qualquer coisa por Raul. E esse momento finalmente chega. Joelle, calma, respira. Eu posso ajudar.
dirá Samira com falsa doçura, segurando o rosto da jovem. Mas para isso, você precisa confiar em mim. Joelle, com os olhos marejados e a voz trêmula, balbucia. Eles vão matar o Raul, Samira. O Bagdá disse que se ele não pagar, vai sumir com ele para sempre. A vilã, fingindo empatia, aproveita o momento para manipular a situação. Eu tenho o dinheiro, mas nada vem de graça neste mundo, minha querida. Você sabe que tudo tem um preço. Joelle estranha o tom de voz. Que preço, Samira? O que você quer de mim? É então que a proposta mais cruel da novela vem à tona. O seu filho, responde Samira friamente. Eu pago os 60 mil e tiro Raul das mãos do Bagdá, mas em troca você me entrega o bebê quando ele nascer. Eu tenho meus motivos e você não precisa entender. Só precisa escolher. A jovem fica em choque. O rosto empalidece. O silêncio corta o ar como uma lâmina. Joelle tenta reagir, mas o medo fala mais alto. Isso é loucura? Eu não posso. É o meu filho, Samira, grita ela desesperada. Mas a vilã insiste, fria e calculista. É a vida dele ou a de Raul? Você quer enterrar o amor da sua vida? Quer ser lembrada como a menina que deixou o namorado morrer por orgulho? A pressão aumenta. Samira fala rápido, aproveitando a confusão mental da menina. Deus sabe o que o Bagdá já está fazendo com o rapaz a essa altura. Não dá para brincar com isso. Cada segundo pode ser o último dele. Joelle chora, abraçando o próprio ventre. Eu não sei o que fazer, não sei... A vilã se aproxima, sussurrando ao ouvido da jovem. Sabe sim. No fundo, você sabe. O amor exige sacrifícios. E hoje é a sua vez de provar o que sente. No dia seguinte, Joelle aparece cabisbaixa, com os olhos inchados e o olhar perdido. Ela caminha até a casa de Samira, que a espera de braços cruzados. Decidiu? Pergunta a mulher em tom autoritário. Sem conseguir falar, Joelle apenas balança a cabeça. Leve-me até o Bagdá, pede ela. As duas seguem juntas até o QG do traficante, uma casa abandonada na beira da estrada, rodeada por homens armados e motos estacionadas. Samira segura firme a bolsa e, antes de descer do carro, mostra discretamente um revólver à garota. Não para se proteger, mas para intimidar. E quanto aos 60 mil? Pergunta Joelle. Está tudo aqui comigo, responde Samira, abrindo a bolsa repleta de maços de dinheiro. A cena é tensa. Bagdá surge, acompanhado de 2 comparsas. O olhar dele é de puro desprezo. Quem é essa madame aí? Vai pagar pelo drogado? Samira não se intimida. Estou aqui para resolver isso. Tenho o dinheiro. Solte o rapaz. Bagdá sorri com deboche. Mulher corajosa, mas o Raul não sai antes de eu contar as notas. Samira atira o dinheiro sobre a mesa. Conte então, mas seja rápido. Eu não tenho tempo para jogos. Enquanto o traficante verifica as cédulas, Joelle escuta um grito abafado vindo de um dos quartos. Raul! Ela corre, mas é contida por um dos homens. Quietinha aí, mocinha, diz ele, segurando seu braço com força. Samira intervém, exigindo que o namorado da garota seja libertado imediatamente. Após alguns minutos de tensão, Raul aparece, machucado, com o rosto ensanguentado e as roupas rasgadas. Ele cambaleia até Joelle, que o abraça com força, chorando. Meu amor, eu achei que nunca mais ia te ver. Ele, confuso e aliviado, agradece. Você me salvou, Samira. Eu nunca vou esquecer o que fez por mim. Mas Joelle, por dentro, sente um peso enorme. Ela sabe que o preço cobrado foi alto demais. Enquanto Raul comemora a liberdade, a jovem toca a barriga e sente o coração despedaçar. Samira, ao fundo, observa a cena com um meio sorriso, a vitória estampada no rosto. O público verá os desdobramentos dessa decisão impensável. Joelle começará a ter pesadelos com o bebê, sonhando que uma mulher mascarada arranca a criança de seus braços. Em cada sonho, a figura se aproxima mais, até que ela acorda suando e em prantos. Eu fiz uma loucura. O que foi que eu fiz? Repete para si mesma. Enquanto isso,
Samira passa a se comportar como se já fosse dona do bebê. Compra enxoval, fala com médicos e até marca uma consulta para acompanhar a gestação. Tudo em segredo, é claro. Mas Gerluce, sempre desconfiada, percebe algo estranho. Essa mulher anda muito próxima da minha filha. E desde quando Samira se interessa por gravidez alheia? Questiona a matriarca. Raul, ainda se recuperando do trauma, parece alheio a tudo. O importante é que eu tô vivo, diz, tentando disfarçar a culpa. Mas no fundo ele sabe que Joeli fez algo impensável por ele, e isso o consome. Em um diálogo tenso, ela tenta desabafar. Eu entreguei tudo por você, Raul. Tudo. O rapaz, sem entender completamente, apenas responde. Eu prometo que vou mudar. Nunca mais vou errar com você. Só que Samira não é mulher de perder o controle. A vilã começa a planejar os próximos passos, decidida a garantir que o acordo seja cumprido. Nenhum sentimento vai me impedir de ter o que é meu por direito, dirá ela em uma cena sombria, olhando para o espelho. Nem Joeli, nem ninguém. Em meio a lágrimas, arrependimentos e segredos, o pacto macabro entre as duas mulheres se transforma em uma bomba relógio prestes a explodir. E quando a verdade vier à tona, Três Graças promete virar de cabeça para baixo. O clima ficará cada vez mais sufocante. Gerluce começará a perceber o estranho comportamento da filha e passará a investigar discretamente. A mulher notará que Joeli evita conversar, dorme mal e tem crises de choro repentinas. Minha filha, o que você anda escondendo de mim? Perguntará, mas a jovem apenas responderá com silêncio e lágrimas. Em uma cena carregada de emoção, Gerluce entrará no quarto da filha à noite e a encontrará abraçada a uma roupinha de bebê. Filha, me diz o que está acontecendo. Eu sei que tem alguém te ameaçando, insistirá a mãe segurando as mãos trêmulas da moça. Joeli, em prantos, tenta resistir, mas acaba desabando. Mãe, eu fiz uma coisa horrível. Eu vendi o meu filho. O choque tomará conta da cena. Gerluce fica imóvel, sem ar. O quê? Grita ela, sem acreditar no que ouve. Você tá louca, menina? Como pôde fazer uma barbaridade dessas? Joeli tenta explicar entre soluços. Foi para salvar o Raul. O Bagdá ia matar ele. Eu não tinha escolha, mãe. Gerluce, desesperada, cai de joelhos. Você foi enganada, Joeli. Essa mulher te usou. Samira não é tua amiga. Ela é uma cobra disfarçada. O desespero da mãe se mistura com o ódio. Eu vou atrás dela. Essa mulher não vai sair impune. Enquanto isso, Samira age com frieza cirúrgica. No mesmo momento em que Gerluce descobre a verdade, a vilã está em uma loja de luxo comprando um berço importado. Vai ficar lindo no quarto do meu filho, diz ela à vendedora, exibindo um sorriso calculado. Ao seu lado, um advogado entrega um documento. Está tudo pronto, Samira. O contrato está registrado caso a menina mude de ideia. Ela sorri, satisfeita. Não vai mudar. Eu a quebrei por dentro. Ferete já não disfarça a mão pesada por trás do sorriso de quem manda. A convicção com que decidiu que Josefa precisa desaparecer nasceu de uma soma de medo e cálculo. Medo do que a velha poderia revelar. Cálculo frio sobre o que restaria a ele e a Arminda, se a voz da matriarca se soltasse. A determinação do vilão tem um tom prático. Eliminar o problema com remédios que parecem médicos, mas que são veneno para a verdade. Arminda recebe a ordem com o coração batendo em descompasso. Ela conhece Josefa desde sempre. A filha que se fez cúmplice dos segredos da própria família e por isso tem mais freios do que coragem às ordens do amante. A missão parecia simples no papel. Colocar comprimidos na xícara, fingir cuidado, observar de longe e, se necessário, acionar o inevitável. O problema é que a vida real tem textura, e a textura, às vezes, é feita de mãos enrugadas, olhares sem malícia
e frases lidas com voz trêmula que lembram berços e cantigas. Arminda, olhando para a mãe, vê mais uma mulher do que um perigo. A cena da tentativa fracassada se desenrola com a atenção de quem pisa em vidro fino. Arminda se aproxima da cozinha carregando a caixa ensacada, o plano engatilhado na cabeça. Josefa, com a paciência amarga de quem viveu guerras silenciosas, pega um comprimido por reflexo, por costume. Era o momento perfeito, perfeito para o crime, trágico para quem ainda tem alma. Arminda, no instante em que sente o calor do comprimido na mão da mãe, desarma. Não por covardia simples, mas por algo mais complexo. A visão de Josefa como mãe, aquela voz que a embala nas lembranças, quebra a linha tênue que separa a traição da humanidade. O telefonema é imediato. A voz de Arminda tem um fio de culpa. Ferete, do outro lado, escuta e sua frieza toma forma de lâmina. Ele não esconde o desprezo quando fala da velha, palavra que corta, que rebaixa e que tira a humanidade. Ele lembra que a velha sabe demais e que essa lucidez é uma ameaça tanto à sua segurança quanto ao império de meias-verdades que ergueram. Arminda, buscando desculpas, tenta enquadrar a falha como impulso, como hesitação de filha. Ferete ri, um riso que converte-se em ameaça. Você já sabe o que deve fazer. Volte e dê todos os comprimidos, ou eu risco seu nome do meu caderno e jogo você no lixo. A metáfora do caderno é mais que uma imagem, é sentença. Arminda percebe a extensão do que ele controla. Não só fortuna, mas reputação, acesso, futuro. Ferete não promete só terminar. Promete apagar, reduzir Arminda a nada onde antes havia status. Sua voz no telefone tem aquele tom que indica decisão irrevogável. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Ou confio em você, ou não confio. E se não confio, não vou nem pensar duas vezes. A linha cai como um martelo. De volta à casa, Arminda desfaz a máscara. Os corredores que antes pareciam grandes demais agora a apertam. Ela se vê vigiada por cada porta, por cada olhar de serventia. A dúvida gruda na pele. Cumprir e manter tudo. Riqueza, nome, a posição construída ao lado de Ferete. Ou negar e enfrentar a fúria de um homem que já mostrou que prefere queimar antes de admitir fraquezas. O dilema é grotesco em sua simplicidade. A salvação passa pelo assassinato. A recusa passa por perder tudo. Josefa, alheia ao plano que quase se consumou, vive dias de irritante lucidez. Suas perguntas são pontuais, aparentemente sem peso, mas o peso existe. Ela comenta nomes, lembra episódios, tece frases que numa escuta atenta contém segredos como veias de ouro. É essa habilidade de falar sem perceber que torna a idosa perigosa. Ferete observa tudo de longe e decide atuar. Não por raiva, não por paixão, por lógica de quem tem imperativos a proteger. Sua decisão o transforma. Diamante ardente, a estrategista calculista, capaz de mandar acabar com uma vida para manter a própria. Arminda, ao ouvir a exigência de Ferete, entra numa espécie de transe. Ela tenta negociar com a própria consciência. Promete a si mesma que fará de forma limpa, rápida, sem lágrimas, sem ruído. Se o mundo pede maldade, ela pensa, ao menos que seja discreta. Mas a réplica do instinto materno anula planos. Recorda, com nitidez, a mão de Josefa ajeitando seu cabelo quando menina, a voz que abafou o choro, a primeira lição de como esconder um medo sob um vestido bonito. Essas lembranças agem como antibiótico contra a infecção do ódio. Limpam o coração de Arminda até que reste apenas arrependimento. Ainda assim, Ferete não aceita meias medidas. Ele pega o telefone e eleva o tom, dá prazos, tranca a saída emocional. A chantagem emocional, se não fizer, eu termino, é seu instrumento preferido. Ele define a escolha como binária. Arminda, atônita, encara a cronicidade do próprio erro. Se falha novamente, é punida.
Se mata, é cúmplice. Não há saída boa. E quando a mente busca por uma alternativa, ela encontra apenas outras faces da mesma moeda: exposição pública, perda financeira, vergonha familiar, vingança calculada. Nos corredores da casa, as palavras de Ferretti reverberam. Os criados, atentos a pequenos sinais, percebem uma tensão nova. Pequenos hábitos mudam. E esses detalhes são combustível para o boato. O boato, por sua vez, é um animal que cresce. Em pouco tempo, a cidade começa a sussurrar sobre a relação de Arminda com Ferretti. Uma mistura de piedade e escândalo. Arminda sente o mundo se mover sob seus pés. Enquanto isso, Ferretti arma. Procura aliados, consulta médicos de confiança, manipula papéis que, num futuro próximo, poderiam justificar uma internação, um laudo que atesta confusão mental. Ele sabe que tirar Josefa fisicamente pode ser arriscado. Optar por uma estratégia que a desacredite começa a brilhar como alternativa. Se Josefa for vista como senil, suas palavras perderão valor. Ferretti percebe que nem sempre é necessário matar. Às vezes, basta retirar a credibilidade da testemunha. A crueldade se moderniza. Não precisa de veneno se houver peritos e documentos. Arminda, no entanto, recusa-se a abandonar a velha. Ela começa, com cuidado, a proteger Josefa. Troca comprimidos por chá disfarçado, manipula horários de visitas, cria pequenas alibis para mantê-la junto. É um teatro de cuidados e mentiras. A cada gesto, Arminda sente a lupa de Ferretti sobre si. Ele pressiona, envia mensagens veladas, visita inesperada para checar se tudo foi feito. A intimidade entre eles se desfaz. A amante que seduzia com olhares e promessas agora é uma peça sob pressão. E cada peça sob pressão estilhaça de uma maneira diferente. Ferretti não dá trégua. Depois da ligação, ele passa dias em silêncio calculado. O tipo de silêncio que dói mais do que grito. Arminda, por sua vez, vive em sobressalto, com medo de cada toque de telefone. A culpa a devora, mas o pavor de perder tudo ainda fala mais alto. Quando ele finalmente aparece na casa das Três Graças, traz no olhar o mesmo veneno que mandou entregar a Josefa. O encontro é tenso. Ferretti não disfarça a raiva. "Você me desobedeceu, Arminda. Me fez parecer fraco", sussurra, aproximando-se devagar. Ela tenta explicar, diz que não teve coragem, que Josefa estava lúcida, rezando antes de dormir. Ferretti não quer ouvir. Aperta o rosto dela entre os dedos e ameaça: "Ou ela morre, ou você morre comigo." A frase pesa no ar como sentença. Josefa, mesmo sem entender, sente a mudança na filha. Nota os olhos inchados, as mãos frias, as palavras que não se completam. "Você está escondendo alguma coisa, Arminda?" pergunta a idosa, tentando tocar-lhe o rosto. Arminda se afasta. As lágrimas quase caem, mas ela as engole. Ferretti, percebendo a hesitação persistente, decide agir por conta própria. Ele manda seu capanga, Célio, preparar uma visita médica para Josefa. O plano é simples: fingir uma consulta de rotina e aplicar o veneno com aparência de remédio. Só que Arminda, ao descobrir a armadilha, corre para casa antes que seja tarde demais. Chega a tempo de impedir o pior e enfrenta Célio em meio ao desespero. Quando Ferretti descobre o fracasso, explode: "Você está cavando a própria cova, Arminda! Eu te avisei que não hesito. Dessa vez não é blefe." Ele sai prometendo que vai resolver do jeito dele. Arminda, sozinha, desaba. Pela primeira vez, entende que perdeu o controle de tudo: do amante, da mãe e de si mesma. Leonardo apoia Ferretti, após descobrir toda a verdade sobre os remédios falsos. As máscaras começarão a cair e uma das revelações mais sombrias virá das mãos do próprio Ferretti. O empresário decidirá abrir o jogo com o filho, Leonardo, sobre o verdadeiro esquema que mantém o império da Fundação Ferretti de pé.
O que parecia uma organização filantrópica voltada para a saúde dos mais pobres se revelará uma máquina de corrupção alimentada por dor, doença e ganância. E para a surpresa de muitos, Leonardo, mesmo chocado, mostrará que é capaz de mergulhar nesse abismo moral sem hesitar por muito tempo. Tudo começará de forma explosiva. Leonardo presenciará Misael fazendo um escândalo na farmácia social da chacrinha. Essas porcarias estão matando o povo! São veneno disfarçado de remédio! Gritará o homem, transtornado, enquanto funcionários tentam contê-lo. A população ao redor se agitará e o clima ficará tenso. Leonardo, atônito, tentará entender a origem da acusação, mas os boatos se espalharão rápido. Os medicamentos da fundação não curam, pioram os doentes. Ele ainda tentará defender o nome do pai, afirmando que deve ser algum mal-entendido, mas no fundo, algo começará a incomodá-lo. Mais tarde, já em casa, Leonardo confrontará Ferete sobre o que viu. Pai, o homem disse que os remédios da nossa fundação estão envenenando as pessoas. Isso é verdade? Questionará, tentando manter a calma. Ferete o encarará com aquele olhar frio, quase clínico, e responderá sem rodeios. Envenenados não estão, filho. O que estão é falsificados, farinha e mais nada. É por isso que não fazem efeito. E se a doença for grave, elas morrem, simples assim. Leonardo ficará em silêncio, sentindo o chão sumir sob seus pés. Você está me dizendo que a fundação engana o povo? Perguntará incrédulo. Ferete sorrirá de canto. Enganar é uma palavra feia. Eu prefiro dizer que a fundação faz o que precisa para continuar existindo. É um negócio, Leonardo. Só isso. O vilão então decidirá mostrar o lado obscuro do império que construiu. Levará o filho até um antigo galpão na periferia, a famigerada Casa da Farinha. O lugar, aparentemente abandonado, exalará um cheiro estranho, uma mistura de mofo, químico e pó. Dentro, trabalhadores de avental branco e rostos tensos manipulam substâncias sem identificação. Em vez de remédios, pacotes de pó branco, embalagens recicladas e rótulos falsos são empilhados com precisão. Aqui é onde o milagre acontece, dirá Ferete, irônico. A farinha entra por um lado e sai com selo de medicamento do outro. É daqui que sai a grana que paga teu carro, tuas roupas, tuas festas. Leonardo, sufocado pela visão, perguntará: e os remédios verdadeiros onde estão? Ferete rirá. Ah, esses seguem direto para as nossas farmácias parceiras. São vendidos a quem pode pagar, gente que tem dinheiro e saúde garantida. O resto, bem, o resto morre acreditando que foi ajudado. A frieza da explicação deixará Leonardo dividido entre a repulsa e a admiração. Você está brincando de Deus, pai? Ferete se aproximará e tocará o ombro do filho. Brincando não. Eu sou o que manda no destino dessa gente. E agora quero saber se você vai continuar sendo um garotinho assustado ou se vai ser meu herdeiro de verdade. A tensão entre os dois aumentará. Leonardo perguntará o que aconteceria se recusasse a participar do esquema. Ferete, sereno, responderá: nesse caso você deixa de fazer parte da nossa família e da partilha dos lucros disso tudo. O silêncio será cortante. Leonardo olhará ao redor, observando os trabalhadores embalando as pílulas falsas, e sentirá o peso de uma decisão que mudará sua vida para sempre. De volta à mansão, Leonardo passará horas sozinho, caminhando de um lado para o outro. O som dos talheres, o barulho distante da cidade, tudo parecerá ecoar dentro dele como uma sentença. Ele lembrará de todas as vezes que o pai o desprezou por ser fraco, das humilhações veladas, das comparações com homens de verdade. Agora tinha a chance de provar o contrário, mas a que custo? Ainda assim, sua ambição falará mais alto. Talvez seja assim que o mundo realmente funciona. Murmura diante do espelho, ensaiando o próprio cinismo. Quando Ferete retorna, Leonardo já está decidido. Se sou ou não capaz, é você quem vai dizer.
Começa com o olhar firme. Mas se me der a tarefa, vou tratá-la do melhor modo possível. Ferete, satisfeito, abre um sorriso lento, quase paternal. Agora sim você fala como um ferete. O vilão o conduz até o escritório, onde abre uma pasta repleta de documentos, planilhas de lucro, notas frias, registros falsos de doações. Tudo o que você vê aqui mantém o nome da nossa família entre os mais poderosos da região. E com você ao meu lado, isso vai durar por gerações. O aprendizado criminoso começa. Leonardo é introduzido aos contatos de Ferete, farmacêuticos corrompidos, servidores públicos comprados, transportadores que desviam cargas. Em cada reunião, ele aprende um pouco mais sobre como o sistema é sustentado por um fio de ouro e medo. Em pouco tempo, o jovem se mostra eficiente, adaptando-se ao papel de braço direito do pai com uma naturalidade que até o próprio Ferete subestima. Mas nem todos acreditam nessa nova aliança. Gerluce, que há muito desconfia dos negócios da fundação, começa a notar a presença constante de Leonardo nas dependências da fábrica. Ele tá metido nisso também, aposto, confidencia a Paulinho. Josefa, mais cética, responde. Filho de peixe, já sabe o resto. A conversa desperta em Gerluce o desejo de agir. Ela começa a planejar novas formas de reunir provas contra a fundação, sem imaginar que agora enfrenta não apenas Ferete, mas também o filho. Enquanto isso, Leonardo mergulha cada vez mais no papel de sucessor do Império Sujo. Passa a comandar reuniões, revisar relatórios falsos e supervisionar a Casa da Farinha. Em um momento emblemático, ele observa um lote de pílulas sendo embalado e diz friamente: farinha e mais nada, e ainda assim o povo agradece. O funcionário ao lado se cala, assustado com o tom do novo patrão. Ferete, orgulhoso, percebe que o filho está finalmente se tornando o que ele sempre quis, um homem moldado pela ganância. Você aprendeu rápido, diz. Leonardo responde: aprendi com o melhor. Só que agora quero mais. Se o império é nosso, então eu quero comandar metade. O pai sorri, mas por dentro, algo se acende. Uma centelha de medo. Ele criou o sucessor, mas talvez também o rival. A tensão entre pai e filho se tornará quase insuportável. Ferete começará a perceber que Leonardo não está apenas cumprindo ordens. Ele está se antecipando, calculando e testando os limites do próprio poder dentro do esquema. Aos poucos, o jovem passará a tomar decisões sem consultar o pai, o que acenderá o alerta no empresário veterano. Você anda muito confiante, garoto. Lembre-se de quem manda aqui, dirá Ferete em tom ameaçador. Leonardo, por sua vez, devolverá com um sorriso provocador. Eu só aprendi observando o melhor, e agora quero provar que posso ir além. Nessa altura, a rede criminosa da Fundação Ferete já estará em plena expansão. Os lucros aumentarão, o volume de remédios falsificados dobrará e a cidade começará a sentir o peso do crime silencioso. Nos postos de saúde, médicos e enfermeiros se desesperam com a quantidade de pacientes que voltam sem melhora. Esses medicamentos não têm efeito algum, dirá uma das enfermeiras revoltada. Mas, por trás dos panos, Leonardo e Ferete seguem inabaláveis, celebrando os números enquanto vidas são perdidas. Em uma das reuniões secretas, Leonardo apresentará uma nova proposta. Se ampliarmos a distribuição para outras cidades, multiplicamos o lucro sem precisar aumentar o risco. As inspeções de vigilância sanitária só acontecem aqui. O resto é terra de ninguém. Ferete, impressionado com a audácia do filho, hesitará por um instante. Você está sugerindo que exportemos o veneno? Questionará. Não, pai, responderá Leonardo friamente. Estou sugerindo que exportemos esperança em pó. O silêncio gélido que seguirá mostrará que o discípulo superou o mestre. Mas o império de mentiras começará a dar sinais de rachadura. Misael, ainda revoltado com a tragédia causada pelos medicamentos falsos, decidirá procurar Gerluce
e revelar tudo o que descobriu sobre os lotes adulterados. Esses remédios não curam ninguém, Gerluce. Estão fabricando doença, não saúde. Juntos, eles começarão a juntar provas, dispostos a enfrentar o Império Ferete. Só que Leonardo, agora à frente das operações, perceberá os movimentos e agirá com frieza. Mandará rastrear Misael e colocará um de seus capangas no encalço de Gerluce. Ferete, ao saber do plano do filho, não reagirá com reprovação, e sim com orgulho. Vejo que finalmente entendeu o que é necessário para manter o poder. Leonardo, sem titubear, responderá: o poder não se mantém, pai. Ele se toma, e quem hesita, morre. Essa resposta gelará até o sangue do próprio vilão veterano, que começará a enxergar no filho não apenas um aliado, mas uma ameaça.